Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, estádio Newton Santos. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o jogo do Botafogo, líder do campeonato, contra o América, lá para Belo Horizonte e para a Rádio Itatiaia. Mas estou aproveitando aqui para passar para falar um pouco do Vasco da Gama, que a coisa está bem complicada, né? O torcedor está bastante irritado, recebi várias mensagens de diversos torcedores, recebi do meu amigo Dr. Marcelo, né? O Paiva, que é uma doce figura, um grande vascaíno, está muito preocupado com este momento, fazendo um apelo, inclusive, à SAF, já para tomar medidas radicais. Teve manifestação de torcedores na chegada do elenco lá no aeroporto e teve convocação de seleção brasileira também. Vamos falar um pouco de cada coisinha agora. A partir de agora, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e também espalhe para geral, tá bom? Depois da vinheta, a gente chega com todas essas informações aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Roda a vinheta! Pois é, meus amigos do canal Wellington Campos FC, estamos aqui no estádio Newton Santos, é um bonito estádio que pertence hoje ao Botafogo, que administra. Botar ali a Santinha, né? Tem a Santinha ali, tem ali um bebedouro também. Olha, tem lindas fotos por aqui, né? Só dar uma mostrada, que eu gosto sempre de mostrar, sempre imagens diferentes. Ó, olha aqui, ó, tá? E eu estou fazendo tudo isso porque o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, tem aí 18 pontos, né? Ainda vai jogar com o Atlético, só depende dele para permanecer de maneira isolada na ponta do campeonato. Vai pegar um adversário bem complicado, que é o América, que está na zona de rebaixamento, a exemplo do Vasco da Gama, mas se vencer hoje, pode deixar até o Vasco para trás. Olha como é importante, então, o vascaíno ficar atento nesse jogo. Diversos vascaínos me procuraram pedindo para fazer um apelo à diretoria da SAF para que troque a tempo a comissão técnica. Vi uma matéria até do GE, né? O Vasco tem seu pior início de campeonato da Série A nos anos que caiu, inclusive igual de 2015. Agora, pelo que a gente tem sentido, pelo que a gente tem conversado com as pessoas, a ideia é continuar com essa comissão técnica, dar mais tempo para que ela possa trabalhar. Porém, esses resultados aí, eles não dão tranquilidade rigorosamente para ninguém, nem para o Maurício Barbieri, nem para o Abel, nem para o Paulo Brax, o Luiz Melo. É um ano de eleição, eu gosto de falar sempre desse ano de eleição, que as coisas se complicam dentro de São Januário, mas a verdade é que as vitórias não estão saindo. O Vasco vai ficar mais uma semana na zona de rebaixamento, terá uma semana muito forte de trabalho, se preparando para pegar o Flamengo na próxima segunda-feira. Então, é uma rodada bem complicadinha. O Flamengo também não fez um grande jogo contra o Cruzeiro. Tem o clássico com o Fluminense no meio de semana pela Copa do Brasil. E o Vasco só precisa se concentrar e voltar a vencer os jogos. É o que a gente está torcendo. Teve protesto de torcedores no aeroporto do Galeão na chegada da delegação. Pedro Raul volta ao time. O Maurício Barbieri pode voltar ao banco de reservas. Foi liberar a programação. Vai ter uma entrevista coletiva na terça-feira. Então vamos ficar atentos no que vai acontecer nas próximas horas em termos de Vasco da Gama. Deixa eu trazer agora o Ramon Menezes, da convocação da seleção brasileira, e um trecho aí da entrevista coletiva. Ele abre falando desta oportunidade, mais uma dada pelo presidente Edinaldo Rodrigues, que segue com Carlo Ancelotti como sua prioridade para ser o técnico da seleção brasileira. Ramon. A gente aí fazer uma lista para esses dois jogos, né? Esses dois compromissos da seleção principal. A gente trabalhou um pouquinho aí de uma maneira um pouco diferente, né? Mas temos aqui os profissionais aqui que são capacitados e trabalham na CBF para isso, né? Que é o Bruno,
que é o Tomás, que é o Guilherme, e sempre com o foco de fazer grandes jogos com a seleção brasileira. Bom, queria pedir agora ao Ricardo, por favor. Ricardo, a gente já tem a programação, depois vai entregar a vocês. Ricardo Gomes vai passar um pouquinho assim do que vai acontecer nesses 2 jogos agora, em termos de preparação, de logística. E logo em seguida também, quando terminar a convocação, o site e o Thiago e a Laura vão distribuir a vocês essa programação, tá? Bom dia a todos. Presidente, mais uma vez agradeço pelo convite. Me sinto honrado mais uma vez como convidado e exercer essa função. Agradeço. E vocês pela realmente o dia de hoje importante, domingo, e o Rodrigo bem frisou que é um dia de futebol e com todo o cenário que nós estamos aqui com essa bela camisa. Isso vai ser são sinais de um futuro brilhante. Apresentação: os jogadores se apresentam no dia 12. Vamos para Barcelona e no segundo jogo para Lisboa. Eu acho que vocês estão querendo ouvir a convocação do Ramon. Vou passar essa bola, tá certo? Perfeito. Ramon. Só uma coisinha, para avisar vocês, o Guilherme Passos, como vocês já conhecem há muito tempo, é o preparador físico da seleção brasileira para esses 2 jogos, né? Mais uma prata da casa aqui. Vamos lá, Ramon, então. Bom, então vamos aos nomes. Goleiros: Alisson, do Liverpool. Ederson, Manchester City. Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Danilo, Juventus. Wanderson, Mônaco. Laterais esquerdos: Alex Telles, Sevilha. Ayrton Lucas, Flamengo. Zagueiros: Ibañez, Roma. Éder Militão, Real Madrid. Marquinhos, PSG. Nino, Fluminense. Meio-campistas: André, Fluminense. Bruno Guimarães, Newcastle. Casimiro, Manchester United. Joeliton, Newcastle. Atacantes: Lucas Paquetá, West Ham. Malcom, Zenit. Pedro, Flamengo. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Rony, Palmeiras. Vinícius Júnior, Real Madrid. Rafael Veiga, Palmeiras. Beleza, hein? Antes, eu só queria falar um pouquinho da lista, tá? Essa lista ela é composta por 14 atletas que estiveram na Copa, 5 estreias, tá? O Wanderson, o Nino, o Ayrton Lucas, Joeliton e o Malcom. Nós temos 4 retornos: o Ibañez, o André, o Veiga e o Rony. Nós temos 7 atletas que atuam no Brasil. A média de idade é de 26 anos. Bacana. Vamos lá então, gente. Vamos dar início à entrevista coletiva. Thiago, pronto aí? Bom dia, Ramon. Aqui, Rafael De Angeli, TV Globo. Bom dia, Rafael. Queria te perguntar primeiro sobre como é que está sendo para você essa convocação nesse contexto de sair da Argentina, vir para cá, divulgar a lista presencialmente e voltar para lá para continuar comandando a seleção sub-20 no Mundial. E também quais foram os principais critérios aí que você conseguiu, dentro desse contexto, né, estabelecer para escolher esses jogadores, destacando aí especialmente essas 5 estreias, né, de jogadores que não necessariamente são jovens, mas estão tendo a sua primeira
oportunidade com a camisa da seleção. Obrigado. Bom, primeiro é um prazer, né, uma honra, é um privilégio para mim, né, servir a seleção brasileira, tá? Para mim não é sacrifício nenhum estar aqui. Então, me sinto muito honrado, né? Já fiz um agradecimento especial, todas as vezes eu faço esse agradecimento especial ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Como eu falei, né, nós temos profissionais aqui altamente capacitados, né, que fazem essa análise, né? Então, assim, ao convocar esses atletas, a gente sempre pensa na performance de todos eles, né? São atletas que estão performando, né? E essas 5 estreias é por esse fato também, né? Levando em consideração que esses atletas estão fazendo dentro dos seus clubes, né? Mostrando capacidade de vestir a camisa da seleção brasileira. Ramon, bom dia. Aqui à sua direita, Caio Mota, Globo Esporte. Eu queria te fazer uma pergunta conceitual e não pontual desse momento, mas quando você, e aí puxando até para o Sub-20, porque você é o técnico da Sub-20, a gente está no meio de uma Copa do Mundo, quando você não participa dos 2 primeiros dias na granja da preparação, quando você vem ao Brasil entre uma fase de grupo e mata-mata, por mais que se fale que seja folga, por mais que se fale que está tudo bem organizado, numa época em que a base busca tanta valorização, liberação de atletas, que tipo de mensagem que é passado para o mundo do futebol em relação à base e para os seus atletas também, na questão de foco, de prioridade, de concentração, enfim, de valorizar o Mundial Sub-20 e o mundo da base? Obrigado. Bom, primeiro, para quem me conhece um pouquinho, assim, sabe da minha personalidade, sabe da minha responsabilidade, tá? Logo quando eu cheguei aqui na CBF, o meu maior objetivo era colocar o Brasil na disputa desse Mundial, né? Então, isso parte de um sonho também, né? E nós conseguimos isso. Vejo esse momento uma oportunidade também, uma grande oportunidade, né, de estar novamente dirigindo a seleção principal e representando a base do futebol brasileiro, né? Hoje eu represento aí vários treinadores do futebol brasileiro de base, né, e a base da seleção brasileira. Bom dia, Ramon. Thiago, TV Band. Até pela figura da CBF, você representando hoje a seleção brasileira, acho que se estende também ao Ricardo Gomes, se ele sentir à vontade. O Vinícius Júnior está na lista, a gente vê que tem um layout todo da CBF em relação à questão do racismo, o que o Vinícius passou há poucos dias agora na Espanha, e parece que há até uma previsão de algumas homenagens, não sei se podemos dizer homenagens, mas combate à ação do racismo no jogo do Brasil, que vai acontecer em Barcelona. Vocês conseguiram falar com o Vinícius, tiveram uma palavra dele, como a CBF ou até a seleção se põe nesse momento em relação ao caso do Vinícius? Olha, o racismo, eu acho que essa bela campanha está atrasada, né? Então, independente, não é do futebol, isso não é um caso do futebol. Vamos falar entre nós, o caso do Vinícius Júnior, que deu a repercussão. Mas isso é um problema da sociedade que está atrasada. É uma grande campanha, mas está atrasada. Estamos em 2023, e isso no futebol está dentro da sociedade, mas isso acontece em todos os setores, em todos os países. Isso não é só na Espanha, é no mundo inteiro. Então, essa grande campanha teve a semana foi complexa para a situação do Real Madrid, Vinícius Júnior, Valência, mas isso é um certo atraso de toda a sociedade. Essa é a minha opinião. Não, acho que não foi o Ramon, eu acho que também não, mas é uma coisa passa do problema do Real, da seleção brasileira. Isso é uma coisa que nós temos que estamos todos atrasados nessa
essa situação? Que Bom, é só para esclarecer, tá? Assim, a CBF conversou com o Vinícius na figura do presidente, conversou também com o empresário dele, isso é público, né? Todas as campanhas desse fim de semana partiram desse ponto. A decisão de jogar em Barcelona também tem muito a ver com essa questão. E o Vinícius se colocou à disposição do presidente para ele, pessoalmente, dedicar o máximo para que essa campanha tenha a dimensão que está tendo. Isso só está acontecendo graças a ele, de verdade. Então, assim, houve sim contato com ele, contato institucional. A partir desse momento, a lista de jogadores é pública e aí sim o técnico começa, então, a conversar com eles, por telefone ou pessoalmente lá. Ramon, bom dia. Monique Danello, TNT Esportes. Tanto na sua primeira lista como nessa de agora, você traz novidades, né? É um início de ciclo, ainda sem um treinador em definitivo para a próxima Copa, mas me parece uma abertura de leque de opções para dar oportunidades para o maior número de atletas que for possível. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre trazer novidades, especialmente do futebol brasileiro, e te perguntando especificamente sobre o Ayrton Lucas, que é um jogador que vem se destacando recentemente no Flamengo e que se inclui nessas oportunidades. Bom, Monique, desde a minha primeira oportunidade aqui, nós trouxemos alguns jogadores, né, assim, pelo fato de estarem performando, né, e bem, e essa não foi diferente, né? Nós procuramos também trabalhar no sentido de trazer 2 jogadores para cada posição, lógico, com os 3 goleiros, né? Então, em todas as posições, vocês vão ver que tem um jogador que teve na Copa do Mundo, né? Que isso também é importante para dar essa sustentação para esses atletas que estão vindo pela primeira vez, né? E a seleção brasileira ela está sempre aberta, né, para todos os atletas que estão performando, né? O Ayrton vem muito bem, ele já estava no campograma da seleção principal, né, e vimos que é o momento agora para trazê-lo, e tenho certeza que ele vai nos ajudar muito. Laura. Bom, o Wellington Campos, tudo bem? Rádio Itatiaia, estou aqui no meio, aqui, levantando a folha. Parabéns pelo trabalho lá na Argentina, está muito legal. Em cima do que a Monique te perguntou, o Wanderson, ex-Grêmio, e também o Joelinton, ex-Esporte, essas 2 caras novas na seleção brasileira, queria que você falasse um pouquinho mais desses 2 jogadores, por favor. Bom, o Wanderson ele vem performando muito bem no Mônaco, né? Um jogador muito forte fisicamente, né? Tem uma ótima técnica, né? Um jogador que está tendo a sua primeira grande oportunidade na seleção brasileira e tenho certeza aí que ele vai também corresponder, né? O José Wellington é um jogador muito forte, né? Um jogador dinâmico, um jogador de uma intensidade muito boa, né? Um jogador que pode fazer aí 3 funções, né? Ele pode jogar de segundo homem, ele pode jogar de terceiro homem, né? Até de primeiro homem também, de meio campo. É uma característica um pouco diferente, né, dos atletas que nós trouxemos da primeira vez, né? Um jogador que tem uma certa dinâmica, né, uma velocidade e vem muito bem, né, numa liga muito forte, jogando muito bem ao lado do Bruno Guimarães. Então, por isso nós optamos por trazê-lo nesse momento. Aí o Ramon Menezes, da sua entrevista coletiva, né? Aí tem o Wanderson, ex-lateral do Grêmio, Adrielson, ex-Esporte, agora no Newcastle, e tem também o Malcom, atacante que foi do Corinthians, agora no Zenit. São as novidades da seleção brasileira para os 2 amistosos. Com o Guiné, esse jogo em Barcelona, no dia 17 de junho, e depois tem o jogo com a seleção de Senegal,
jogo que vai acontecer em Lisboa, Portugal. Opine aí, quero a sua opinião também sobre o assunto do Vasco da Gama. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada e peço para dar o joinha. O like fortalece demais o nosso trabalho e o YouTube espalha também esse nosso conteúdo, tá? Tenham todos uma grande semana, muito boa sorte, saúde para todos, fiquem com Deus, do estádio Newton Santos, Wellington Campos.